Vamos ver exemplos aplicando as leis da radioatividade. Ao se desintegrar, o átomo radônio emite 3 partículas alfa e 4 partículas beta. O número atômico e o número de massa do átomo final são, respectivamente, então, olha, o elemento inicial vai ser o radônio. Ele está dizendo que esse radônio vai emitir 3 partículas alfa e 4 partículas beta. Toda vez que ele falar emite, né, então você já coloca uma seta. Então, olha, comecei colocando radônio, seta, 3 partículas alfa, mais 4 partículas beta. Lembrando que alfa é 2, 4 e o beta é menos 1, 0. Quando emitir estas partículas que estão aqui, vai então formar um átomo no final, que ele não diz que átomo é esse. Então, você pode chamar o átomo de X, mostrando o número atômico e o número de massa. Lembrando, então, que pelas leis, né, o número de massa que tem no início tem que ser igual ao número de massa que tem no final e idem para o número atômico. Ele está pedindo número atômico e número de massa, respectivamente. Então, vou começar pelo número atômico, que no caso o número atômico no início é 86. Se tem número atômico 86 no início, vai ter que ser também no final. Olha, a partícula alfa tem 2, então você vai multiplicar, porque são 3 alfas. 3 vezes 2. A partícula beta é menos 1, então você vai multiplicar. 4 vezes menos 1, repara que menos 1 eu coloquei dentro de um parênteses, mais o Z. Então, vai ficar assim. 3 vezes 2 dá 6, 4 vezes menos 1 dá menos 4. 6 menos 4 dá 2, e esse 2 vai para o outro lado com sinal trocado. Então, o número atômico é 86 menos 2, a resposta é 84. Já percebe que vai dar a letra A, né? Mas vamos fazer a massa usando o mesmo esquema. 3 vezes 4, porque a massa do alfa é 4. Agora, 4 vezes 0 nem precisava de fazer, certo? Porque 4 vezes 0 é 0. Então, vai ficar assim. 222 é igual a 12 mais A. Esse 12 vai para o outro lado, então vai ficar que a massa é 222 menos 12, que dá 210. Então, com isso, você vai sair na resposta, que é a alternativa A, porque ele pede na ordem. Próximo exemplo, ele diz assim: na transformação de urânio em chumbo, quantas partículas alfa e quantas partículas betas foram emitidas por átomo de urânio inicial? Então, no início tem urânio, vai colocar uma seta e vai se transformar em chumbo, e ele está dizendo que essa transformação vai ser através de alfa e beta. Então, eu coloco lá urânio. Como eu não sei quantas alfas tem, eu coloco X. Mas, como eu não sei quantas betas tem, eu coloco Y. Mais o chumbo, que é o final. Vamos fazer novamente, conservando massa e conservando o número atômico. Vamos olhar a massa primeiro. No início, você tem a massa 238. No final, partícula alfa, você tem 4. A beta não tem massa, então não precisa de multiplicar. Então, vai ficar assim, 4x mais 206. Então, vai ficar 238 menos 206 é igual a 32. Para achar o valor de x, o 4 que está multiplicando passa dividindo. Acabamos de encontrar que temos 8 partículas alfa. Sabendo as partículas alfa, você pode tirar esse x daqui agora e colocar o número 8, porque eu já sei que tem 8. Vamos fazer agora usando o número atômico. Lembra que agora eu vou ter que multiplicar a parte de baixo. Então, vai ficar assim, 92 é igual a 2 vezes 8, y vezes menos 1 dá menos y, mais 82. 2 vezes 8 vai dar 16. Aí você vai somar, né? O 16 com 82, que vai dar 98. E vai colocar que tem número para um lado e que tem número para o outro. Acha que y, então, tem 6 partículas. Alternativa A. Relacione as leis naturais, alfa, beta e gama com suas respectivas características. Então, vamos ver. Primeira,
tem as partículas alfa, beta e gama. Vamos lembrar que alfa é 2, 4, beta é menos 1, 0 e o gama é 0, 0. Qual delas possui alto poder de penetração, podendo causar danos irreparáveis ao ser humano? É a gama. A próxima são partículas leves, mas com carga elétrica negativa. Quem tem carga elétrica negativa é a beta. São ondas eletromagnéticas que não possuem nem carga nem massa. É a gama. São partículas pesadas de carga elétrica positiva. É a alfa. Quando um átomo emite uma partícula alfa e em seguida duas partículas beta, átomo final e inicial, então ele está querendo fazer comparações entre esses dois. Partindo do conceito que o átomo inicial seja Y, você vai colocar número atômico e número de massa. Ele vai emitir uma partícula alfa, 2, 4, e em seguida duas betas. O beta é menos 1, 0. Quando fizer essa emissão, ele deve se transformar em um novo, com novos números de massa e novo número atômico. Bom, fazendo que a massa do início seja igual à massa do final, repare que como a partícula beta não tem massa, então não vai entrar no cálculo. Então vai ficar que A é igual a 4 mais a linha. Comparando as massas do primeiro átomo e do último, vocês veem que essas massas são diferentes. Tem uma diferença de 4 unidades. Fazendo agora a mesma coisa para o número atômico. Lembrando que aqui vai ficar 2 vezes menos 1. Então vai ficar menos 2. 2 com menos 2 aqui na conta vai zerar. E aí vai acabar ficando que o número atômicos dá igual, tanto para Y quanto para X. No conceito de átomos, vocês aprendem que, quando se tem dois átomos com mesmo número atômico e diferente número de massas, trata-se de isótopos, onde iso é igual e P é número de prótons. Tá? Período de semidesintegração ou meia-vida. Esse período é o tempo que passa para que a massa de uma amostra radioativa seja reduzida à metade. No início, vamos chamar de M0 a massa inicial. P é a meia-vida, T é o tempo e o X é a quantidade de meia-vida. Digamos que eu tenha uma amostra de um material radioativo inicial com uma massa que eu vou chamar de M0. Se essa massa cair pela metade, então vou dividir por 2, significa que vai passar então uma meia-vida, é a primeira meia-vida. Acontece que se eu pegar aquela massa e fazer com que ela caia pela metade, então agora vai passar outra meia-vida. A meia-vida primeira tem que ser igual à segunda. Posso fazer passar mais uma meia-vida, outra meia-vida, e se você começar a prestar atenção, toda vez que passar a meia-vida, a gente vai fazendo o quê? Dividindo a massa anterior pela metade. Conclusão, eu consigo calcular a massa final depois de tantas meias-vidas. Basta pegar a massa inicial e dividir por 2 elevado a x, porque o número 2, 4, 8, 16 e assim por diante, né? Tudo é múltiplo de 2. Então, aqui nós temos a primeira fórmula. Para descobrir quantas meias-vidas irão passar, basta você conhecer o tempo, né, necessário para chegar até o final. Então, o tempo é igual a x, que é a quantidade de meia-vida, vezes o P. Conhecendo, então, essa parte, você consegue calcular a massa final. Vamos ver um exemplo. Uma substância radiativa tem meia-vida de 8 horas. Partindo de 100 gramas do material, qual é a massa após 32 horas? Então, tenho aqui a meia-vida, tenho a massa inicial, ele pede a final, e o tempo para que tudo isso aconteça, 32 horas. Na fórmula, eu já sei a massa inicial, que é 100. Agora falta descobrir o x. Esse x é o número de meia-vidas que vai acontecer dentro de 32 horas. Muito fácil. Se o tempo total é 32 e a meia-vida é 8, basta dividir 32 por 8. Então, a quantidade de meia-vidas, 4. Substituindo, 2 elevado a 4 dá 16, 100 dividido por 16, total de 6,25 gramas. Só que tem um outro jeito de pensar. Partindo-se do conceito que você tem 100 gramas
e que quando passar 8 horas, que é a meia-vida, essa massa vai cair pela metade, vai para 50 gramas. Então, agora você vai tentar fazer isso daí até chegar a um total de 32 horas. Então, olha, se passar mais 8 horas, aqueles 50 gramas agora cai novamente pela metade, vai para 25 gramas. Se passar mais 8 horas, aquele 25 gramas agora passa para 12,5 gramas. Somando 8 mais 8 mais 8, já foram 24 horas e ele quer que passe um total de 32 horas. Então, coloca mais uma meia-vida aqui, dá 32, e aquele 12,5 gramas no final vai passar, afinal de 32 horas, passa a ser 6,25 gramas. Então, são duas formas de se fazer o mesmo exercício. Se você gostou, deixa um curtir. Até a próxima aula!